Boa tarde. Vamos tratar hoje da usucapião extrajudicial. Como eu havia prometido durante a aula anterior, nós não teremos tempo para falar da usucapião judicial e extrajudicial. Então vamos fazer um módulo à parte aqui no YouTube sobre a usucapião extrajudicial. Bem, a usucapião extrajudicial, obviamente, ela não difere quanto ao direito material da ação de usucapião. Porque seja realizando o pedido pela petição inicial ou pela petição administrativa que vai ser direcionada ao tabelião no primeiro momento, você vai ter que se utilizar de alguma das figuras da usucapião que estão previstas dentro do nosso sistema. Tá? Eu faço uma abordagem bem detalhada sobre isso em mais de 600 folhas, numa obra que eu tenho sobre a usucapião, que inclusive esta obra é de 2015, precisa de atualização. Eu vou tentar atualizar essa obra para o ano que vem. Está difícil, né? Porque nós temos várias obras dentro do caminho da publicação. Mas, basicamente, você tem a possibilidade de realizar pedido de usucapião extraordinário, está lá no 1238 do Código Civil, que é a figura mais simples, é a figura embrionária, em que você tem que comprovar tempo e posse. Você tem a figura do 1242, onde você tem a usucapião ordinária, em que além da posse do tempo, você tem que demonstrar justo título e boa-fé. A figura do 1240, né, onde você vai ter a possibilidade da usucapião especial urbana, a usucapião especial urbana familiar, né, a primeira com 5 anos, a segunda com 2 anos, né? Depois existe a possibilidade, pelo Estatuto da Terra, que você faça também, e depois pela Lei de 80, que você faça o pedido de usucapião especial rural em até 50 hectares, onde você considera esta propriedade como um módulo de natureza familiar. E ainda existe a possibilidade de usucapião especial coletiva, que está prevista lá na Lei 10.257, que trata do chamado Estatuto da Cidade. Então essas são as formas aí principais de usucapião que nós podemos analisar dentro do sistema brasileiro e que vão gerar possibilidade de ação de usucapião como de pedido de usucapião administrativo. O primeiro ponto que nós temos que estabelecer é que não existe limitação quanto à forma da usucapião que vai ser requerida na esfera administrativa. Todas as modalidades são possíveis, tá certo? Mas e por que foi criado essa usucapião administrativa? Por que ela existe de maneira autônoma? Por que ela seria mais interessante? Muitas pessoas têm receio de ingressar pela via administrativa. E não só as pessoas. Os tabeliães, assim como os registradores, ainda têm um certo receio em utilizar essa figura. Mesmo depois da criação do provimento número 65 do CNJ de 2017, que é muito bom. Ele detalha realmente, ele faz um percurso em relação ao procedimento que orienta tanto a parte como também o tabelião e o registrador. Eu faço um elogio aqui ao CNJ quanto a este ponto, porque este provimento, que foi muito bem elaborado, ele deveria servir de reforma na Lei de Registros Públicos para que a figura da usucapião ela realmente fosse detalhada ao ponto que foi estabelecido neste provimento. E mais, eu diria até que este provimento poderia ter sido utilizado para reformar até o CPC, porque a ação de usucapião ela foi retirada dos procedimentos especiais e foi jogada no procedimento comum. Mas isso criou muita confusão, especialmente para aqueles que estão iniciando aí a carreira, porque o processamento de uma ação de usucapião não é simples. Tá? Então, até a permanência dela perante o CPC anterior, ainda que já tivesse sido eliminada a ação de justificação de posse, que era o que gerava uma diferença em relação ao procedimento, ela poderia ter permanecido lá perante os procedimentos especiais, em vista das peculiaridades que existem no direito material, que tornam esse pedido realmente um pedido diferenciado, até pela necessidade do procedimento edital. Tudo bem, isso não foi feito, então passou para o procedimento comum e surgiu a usucapião administrativa. Essa usucapião administrativa, ela surge especialmente de uma tendência muito forte dentro do nosso sistema,
que se iniciou com a Lei 11.441 de 2007. Essa lei, ela eliminou alguns processos como processos necessários. O que são processos necessários? Isso já foi até questão de concurso, aí, salvo engano, né? Já foi até questão de prova oral. Processo necessário são os processos que inevitavelmente devem passar pelo processo jurisdicional, pelo juiz. Não é possível você alcançar a solução de uma questão sem passar pelo Poder Judiciário. Então, hoje, nós temos um número bem menor de processos necessários. Eu vou dar um exemplo. A adoção. A adoção não pode ser realizada por meio de escritura pública. Tá? Ela não tem eficácia. Aliás, ela não tem existência, validade e eficácia. Tá? Ela não atinge, na verdade, nenhum dos 3 parâmetros do mundo jurídico. Eu só posso adotar alguém mediante procedimento judicial. Por quê? Porque exige-se a participação do juiz de uma série de procedimentos que são tomados em relação a essa questão, participação do Ministério Público, equipes especializadas, tudo isso envolve a necessidade de um processo. Portanto, é um processo necessário. Eu não posso fazer isso pela via administrativa. Até 2007, os processos de separação, divórcio e inventário eram classificados como processos necessários. Só seria possível você obter a solução de um inventário, a solução de um divórcio ou de uma separação, se você entregasse isso pela via judicial, se você entregasse isso nas mãos do juiz. E a partir de 2007, se mudou essa concepção e esses procedimentos se tornaram facultativos. E hoje, apesar de eu não ter números, né, de eu não poder afirmar isso com estatística, mas como juiz eu posso afirmar a vocês que é praticamente diminuto o número de processos que ingressam em juízo hoje para fins de um inventário ou para fins de divórcio. Esses processos são residuais na medida em que só vão para a justiça quando existe conflito, né? E os processos conflituosos nessas duas searas, eles hoje tendem a ser menores, tá? E a usucapião administrativa, ela foi criada um pouquinho depois. Ela veio mascarada, ela veio, na verdade, escondida, sem muita importância, dentro da famosa Lei 11.977 de 2009, a lei que criou o programa da Minha Casa Minha Vida, um programa social aí que rendeu tantas construções, né? Tem uma importância muito grande aí para as pessoas que são hipossuficientes e que agora se chama de programa Casa Verde Amarela, né? Então, foi dentro dessa lei que nasceu a figura da usucapião administrativa. E ela foi inserida dentro da Lei de Registros Públicos por uma alteração que foi feita pelo novo CPC. Então, o artigo 1071 do novo CPC, lá na parte final, na parte relativa às disposições finais e transitórias do CPC, fez uma alteração por meio desse artigo, o 1071, alterando o artigo 216A da Lei de Registros Públicos. O artigo 216, então, foi desmembrado, criou-se o 216A e ali se inseriu o procedimento embrionário da usucapião administrativa. Esta alteração, na minha opinião, ela não foi muito boa, né? Essa foi aquelas alterações de arremedo, né? Isso aí foi feito meio que uma colcha de retalhos. Por quê? Uma matéria e um assunto tão importante como esse, ele mereceria ser bem estruturado dentro da Lei de Registros Públicos e poderia conter até alguma disposição melhor dentro do CPC. Eu até elogio muito o provimento número 65 do CNJ, que foi extremamente detalhado e que traz luzes e, principalmente, ele sedimenta questões que já foram decididas pela jurisprudência em relação ao tema da usucapião judicial e traz isso para a usucapião administrativa. Então, hoje, primeiro passo, se você quiser realizar um pedido de usucapião administrativa, você tem que fazer a leitura do provimento número 65 do CNJ de 2017, porque ele é importantíssimo, porque ele traz uma matriz de orientação das duas fases que são necessárias para que você consiga o reconhecimento da sua propriedade pela via administrativa.
Não é um provimento perfeito, né? Porque, na minha opinião, ele tem algumas brechas, né? Algumas falhas, mas ele é muito bom, né? E, na verdade, ele supriu uma lacuna que, na verdade, trazia muito receio por parte dos tabeliães, dos registradores, em efetuar a uso capião pela via extrajudicial, especialmente com medo de cometer erro, especialmente de legitimar uma aquisição a non domino, né? Ou seja, legitimar a aquisição da propriedade por parte de quem não exerceu a posse de maneira efetiva, ao ponto de se tornar proprietário daquela área. Bem, como é que nós temos a estrutura então da uso capião administrativa dentro do nosso sistema na fase atual? O primeiro passo para quem quer fazer uma uso capião administrativa é se dirigir primeiramente ao tabelião, né? Então o tabelião, de preferência, né, o tabelião tem que ser o tabelião onde está localizado o imóvel. Por quê? Porque essa questão específica da competência, ela é importante, inclusive se fazendo uma analogia muito simples com o CPC. Quando você vai se utilizar de uma ação de uso capião, uma ação de natureza real, a competência é sempre absoluta, porque se aplica um princípio chamado forum rei cita, ou seja, o foro para dirimir as questões relacionadas à propriedade é sempre o foro, seja ele judicial ou extrajudicial, do local em que o imóvel está situado. Fórum rei cita. Por quê? Porque é neste local em que o juiz, o tabelião, o registrador que estão próximos do bem têm melhores condições de averiguar a situação efetiva daquele bem, né? Se for necessário uma inspeção judicial, se for necessário que o tabelião vá fazer alguma diligência, no caso da via administrativa, que o registrador tenha que fazer alguma diligência, é evidente que é o tabelião, o registrador e, no caso da via judicial, do próprio juiz que está no local em que o imóvel está sendo objeto do pedido, que é o competente para realizar o exame dessas questões. Então dirige-se até o tabelião. O tabelião, ele vai recepcionar a documentação que você apresentar. Não importa se é uma usucapião urbana ou se é uma usucapião de natureza rural, tá? Ele recepciona todos os documentos e ele terá que observar se o pedido que você está realizando ele é realmente conforme à natureza da usucapião que está sendo requerida. É muito importante porque o tabelião ele tem a função, na verdade, de elaborar aquilo que seria a petição inicial, né? É ele quem vai elaborar, na verdade, por meio da ata notarial. Então, nesta ata notarial, ele vai descrever as características da posse, o tempo pelo qual provavelmente aí o possuidor exerceu esta posse. Ele, na verdade, realiza essa autêntica inspeção, indo até o local, realizando toda a averiguação daquilo que ele consegue constatar no local. Inclusive, ele vai verificar o perímetro que foi ocupado pelo possuidor e vai ter que descrever, ainda que isso não tenha sido feito pelo possuidor, das eventuais acessões e benfeitorias que estão sobre o imóvel. E até às vezes existe alguma dúvida, né? Muitos alunos, não só alunos, advogados até, às vezes o próprio tabelião já me chegou a perguntar, mas professor, qual que é a diferença efetiva que eu tenho entre acessão e benfeitoria? Essa não é uma diferença muito simples, não. Ela é dirimida até com uma certa clareza por Bonfim, né? Um autor italiano interessantíssimo, né? Que ele tem uma obra específica sobre bens acessórios, onde ele estabelece, a diferença básica entre benfeitoria e acessão é relativamente simples. A benfeitoria é sempre um bem acessório que você constrói, que você estabelece sobre o bem imóvel. A acessão também não deixa de ser uma construção que você faz ou uma plantação sobre o bem imóvel. Mas qual que é o ponto que diferencia as duas? A acessão, pela sua importância, pela sua magnitude, ela pode dar a destinação econômica de ocupação daquele bem imóvel. Então, se eu tenho uma casa perante um terreno urbano, esta casa não é uma benfeitoria, ela é uma acessão. É uma construção que determina que aquele terreno está sendo utilizado para moradia. Agora, uma piscina. Muitas pessoas falam, piscina, professor, é uma benfeitoria.
e é uma benfeitoria de natureza voluptuária, porque os bens acessórios, né, pelo direito civil, eles podem ser bens que tenham natureza, benfeitorias necessárias, benfeitorias voluptuárias. As benfeitorias necessárias são aquelas que devem ser realizadas para a melhoria e manutenção do próprio imóvel. Mas as benfeitorias voluptuárias são aquelas que são benfeitorias que você acrescenta um aformoseamento em relação ao bem, uma piscina, uma estátua, uma cachoeira de água na casa, né? Isso, na verdade, é sempre uma benfeitoria. Não, dependendo da utilização que a piscina possa ter, ela pode ser até uma acessão. Então, por exemplo, eu dou um exemplo para vocês. Um pesqueiro, onde você tem um lago, um local que faça exploração de piscinas naturais, como nós temos aqui na região noroeste. Ou seja, isso acaba sendo uma benfeitoria voluptuária? Não. A piscina acaba sendo uma acessão, porque é ela que dá a destinação econômica de exploração do local. Então, é muito importante que você tenha essa consideração. Independentemente disso, a benfeitoria e a acessão precisam ser descritas pelo tabelião junto com tudo aquilo que ele verificar em relação à área. Bem, é necessário que se faça sempre memorial descritivo? É necessário que exista um responsável técnico, um engenheiro em relação ao pedido? Quando você está perante uma situação de uso capião extraordinário, onde você não tem documentação nenhuma, em que você tem só a posse, isso é um elemento essencial para dar qualificação técnica ao pedido que você está realizando. Na via judicial, isso pode ser desnecessário num primeiro momento. Por quê? Porque este memorial descritivo, esta peça técnica na petição inicial, ela pode ser atenuada, ela pode não ser exigida no primeiro momento, porque na fase judicial existe a possibilidade da perícia. E na perícia teremos que chamar um engenheiro e ele vai fazer o trabalho de conformação da posse que foi descrita na petição inicial. Então, há uma tendência na jurisprudência atual de, nos procedimentos judiciais, não exigir o memorial descritivo como uma peça essencial para que você possa formular o seu pedido de uso capião. Mas na esfera administrativa, como você não tem fase para a produção de prova pericial, se você elege essa modalidade, então você tem que apresentar essa peça quando o imóvel já não contém ainda a matrícula, quando ainda não contém a descrição precisa. Então aí você precisa anexar esta prova técnica através de um memorial descritivo. Mas vejam bem, é muito comum e é mais ainda interessante você utilizar o pedido de uso capião administrativa para regularizar ocupações que já estão definidas quanto ao seu perímetro e muitas vezes já contém até matrícula. Às vezes você pode estar numa situação de um condomínio edilício, de um prédio, em que um apartamento foi abandonado. Um morador inicia a ocupação deste apartamento e depois do período de 15 anos ele faz o pedido de uso capião. Ele vai precisar juntar memorial descritivo no seu pedido de uso capião administrativo? Não, porque este apartamento já está devidamente matriculado. Então, quando a matrícula já existe e a única mudança que ocorre é apenas quanto ao possuidor, quanto ao proprietário, uma vez que eu terei que reconhecer agora que o novo proprietário é o possuidor que ficou por determinado tempo dentro daquele imóvel, eu posso me utilizar das descrições que já existem dentro daquela matrícula, sem prejuízo de que uma nova matrícula venha a ser criada pelo registrador. Tá? Isso é importante. Por quê? A nova matrícula tem que ser criada porque a numeração não pode mais ser a mesma. Tá? Não pode ser a mesma por quê? Porque ocorre uma aquisição originária. E esta aquisição originária ela tem grande influência, inclusive, para evitar que depois situações pendentes que ficaram possam afetar a nova matrícula que vai ser criada. Isso é um fenômeno bem interessante chamado de usucapio libertatis. O que é usucapio libertatis? Quando o juiz declara a existência da usucapião no procedimento judicial ou quando isto é reconhecido pelo registrador na fase final do procedimento administrativo, via de regra,
todos os gravames e tudo aquilo que está sobre a matrícula do imóvel desaparece, porque o reconhecimento por meio de sentença tem eficácia declaratória, e a eficácia declaratória ela é ex tunc. Na usucapião extrajudicial, nós temos um pequeno problema em relação a isso, e isso está lá no artigo 21. Então isso tira um pouco da força da usucapião extrajudicial, porque se estabelece lá no caput que, via de regra, o registrador não deverá eliminar os eventuais gravames e restrições que existem na matrícula se não tiver ocorrido a manifestação específica daqueles que são os terceiros interessados, né? Mas vejam bem, isso na verdade não tem muito sentido, porque se a usucapião na verdade for reconhecida, seja ela na esfera judicial ou extrajudicial, ela não pode vir acompanhada dos gravames que ficaram, exceto se esses terceiros interessados se manifestaram e eventualmente a impugnação deles for aceita pelo juiz. Né? Digamos que houve um gravame que foi formado no período em que o possuidor estava ocupando o bem e o próprio possuidor tinha conhecimento. Se ocorrer a manifestação do credor e esta permanência do gravame ela se mostrar adequada e legítima, ele poderá consumar a usucapião e terá que ficar com o reconhecimento do gravame. Mas se ele ocupou todo o período e não tem relação nenhuma com esse gravame e nenhuma oposição foi feita ao possuidor, não importa se a usucapião é extrajudicial ou judicial. O correto é que com a formação da nova matrícula ocorra sempre o que se chama de usucapio libertatis, ou seja, ocorra a extinção de tudo aquilo que estava sobre o imóvel, até porque se cria uma nova matrícula. Ainda que se aproveitem as medições anteriores, se esse imóvel já contava com matrícula anterior. Tá? Então esse é um ponto muito importante. A atividade do tabelião eu considero na usucapião administrativa a atividade mais pesada, porque é ele que vai ter a grande responsabilidade de realizar a certificação de todos os atos possessórios que foram exercidos sobre o local e especialmente também de dar a qualificação na ata notarial de qual posse foi exercida. Isso é muito importante porque, vejam bem, se o tabelião reconhece que a usucapião exercida ela foi a extraordinária, o prazo é de 15 anos. Se ele reconhece que os documentos indicam o exercício de função econômica ou de moradia no local, esse prazo de 15 pode passar para 10. Se ele reconhece a existência de um justo título, este prazo é de 10 anos, porque é uma usucapião ordinária. Mas se esse imóvel tiver uma destinação econômica tendo justo título, o prazo passa para 5 anos. Então vejam como é importante o trabalho de qualificação que vai ser realizado na ata notarial para realmente permitir descortinar qual que é a figura de usucapião que será alvo das diligências a serem tomadas pelo registrador no momento de se fazer as intimações e as publicações dos editais. Então vejam que isso é um trabalho difícil, né? E é por isso que muito tabelião às vezes suscita dúvida e muitas vezes ele tem receio em ultimar a sua atividade sob pena de cometer algum erro, mas não há receio quanto a isso. Sempre é possível que o tabelião faça exatamente isso, uma espécie de conversão em diligência do seu procedimento. Basta que ele faça a suscitação de ofício de dúvida para o juiz responsável pela vara de registros públicos, que estará sempre no auxílio. Se essa dúvida ela for uma dúvida invencível dentro da esfera administrativa, o procedimento será encerrado e será remetido até o processo administrativo para que possa se ingressar com a ação pela via judicial. O caminho inverso também é possível, isso é bem interessante. Se eu tenho uma usucapião judicializada e eu peço a suspensão do procedimento para a remessa e para a tentativa de acordo com as partes para que o processo possa ser levado para a esfera administrativa, isso é plenamente possível. Eu já defendia isso no momento anterior, inclusive ao provimento 65 do CNJ,
na obra sobre uso capião que eu publiquei em 2015, né? Em virtude do CPC de 2015. Então é bem interessante. Os dois caminhos são possíveis, né? Da esfera administrativa, quando se encontra um problema insolúvel, uma discordância insolúvel que gere conflito, que naturalmente vai levar para a esfera judicial, como também na esfera judicial, como o juiz, pelo artigo 139, sempre pode chamar as partes para a conciliação e para a autocomposição, se ele conseguir o acordo de todas as partes e não tiver ocorrido a impugnação por parte da Fazenda Pública, municipal, estadual ou federal, ele poderá remeter e poderá autorizar que este procedimento judicial também seja levado para a esfera administrativa, onde terá certamente um tempo de maturação e de finalização muito menor. Então vejam que são duas esferas que permitem este intercâmbio e isso é algo muito salutar, algo muito interessante. Uma das situações que é comum tanto na esfera da uso capião administrativa quanto judicial é a publicação do procedimento edital, que está previsto lá no artigo 257, inciso 3º do CPC. É a necessidade de que, além da manifestação expressa daquele que está como possuidor ou proprietário da área, dos confinantes, das fazendas, né, seja do poder público, para que o poder público venha a demonstrar também em juízo que não se trata de bem público, já que o bem público não pode ser objeto de uso capião. Além das manifestações de todos esses interessados, existe também a necessidade da manifestação da sociedade. E como é que a sociedade se manifesta no processo de uso capião, seja ele judicial ou administrativo? Através da publicação de edital. Então, o mesmo edital que nós temos no CPC lá para fins de realizarmos o chamamento de todos os terceiros eventuais necessários, terceiros eventuais e que tenham comprovação de necessidade de participação no processo, ou seja, que possam ter interesse em relação à participação no processo, eles são chamados por meio desse edital. E esse edital ele também é aplicado na via administrativa, né? E é uma previsão que não contava mais com sua existência perante o CPC de 73. Ele nasceu no CPC de 39, foi eliminado do CPC de 73 e voltou agora no CPC de 2015. E é aplicado também agora na esfera administrativa. Então isso é muito relevante, é muito importante. Por quê? Porque isso aí confere a famosa eficácia erga omnes, que vai imunizar a matrícula do imóvel. Para nós terminarmos aqui, porque eu prometi para vocês aí que é no máximo 30 minutos, né, mas o assunto é um assunto realmente bem denso, nós não podemos deixar de falar de uma alteração importante que nós tivemos aí na uso capião administrativa no artigo 10, né, que trata lá, que veio com a lei 13.532, isso. 13.532 de 2017, isso mesmo. Essa lei ela trouxe uma alteração no artigo 10 que estabelece a inversão quanto à importância do silêncio no procedimento administrativo. De acordo com a redação originária do artigo 216A, o silêncio dos confinantes em relação ao procedimento administrativo configurava divergência e, portanto, automaticamente faria com que o procedimento fosse remetido para a esfera judicial. Agora, com essa alteração da Lei 13.532, no artigo 10, o silêncio dos confinantes faz presumir a anuência. Então, se os confinantes não se manifestam, automaticamente eles concordam com o pedido de uso capião. Deve ser levado em consideração que quando se formula o pedido lá perante o tabelião com o memorial descritivo, é possível que o tabelião ele já colha as assinaturas no próprio memorial, né? O próprio engenheiro que vai elaborar o memorial, ele já pode pegar a anuência, ele faz a medição e já pega a anuência dos confinantes para demonstrar que não existe nenhum problema em relação a excesso de área, tá? Porque essa é a principal finalidade da participação dos confinantes. Saber se o meu pedido de uso capião não está ultrapassando, não está afetando as propriedades que são limítrofes, as propriedades dos vizinhos.
Então, se na elaboração do memorial os confinantes já assinam, automaticamente já estão dando anuência quanto ao perímetro que vai ser formalizado perante o registrador. Tá certo? Pessoal, isso é uma noção bem simples sobre o procedimento da via extrajudicial. Nós atingimos aí o limite de 30 minutos. Então observem que existe essa forma bifásica. É necessário que este procedimento não tenha divergência, né? Qualquer conflito manifesto que possa ocorrer dentro da esfera administrativa provoca a remessa para a esfera judicial. Mas vejam bem, nada impede que mesmo na esfera administrativa o tabelião também possa realizar mediação entre todos os interessados. Eu vejo muita pouca gente falando sobre isso, né? Mas é importante. Os meios de autocomposição também podem ser celebrados pelo tabelião e pelo registrador. Então, existindo algum conflito, é possível chamar todos e tentar uma autocomposição? Sem dúvida, porque a remessa desse procedimento para a esfera judicial certamente ainda vai onerar e vai trazer uma demora muito maior para a solução desta questão. Pessoal, meu muito obrigado a vocês e mais uma vez aí um ótimo feriado a todos. Um abraço.